Na infância, as crianças falavam de um poço antigo na fazenda da minha avó. Diziam que uma voz ecoava de lá, pedindo ajuda. O vento soprava fraco, trazendo murmúrios difíceis de entender. Pareciam segredos que só aquela terra conhecia. Eu sempre achei que fosse apenas uma lenda, mas havia algo em mim que se inquietava ao pensar naquelas histórias. Às vezes, ao caminhar por aquele lugar, sentia um olhar fixo em mim, como se algo espiasse para se manifestar. Os mais velhos falavam sobre aqueles que se aproximavam demais do poço. Muitos nunca retornaram. A voz, embora distante, parecia se aproximar a cada dia, como um chamado que não se pode ignorar. O caminho até a fazenda parecia mais longo naquela noite. A poeira levantava sutilmente sob meus pés, como se o chão estivesse sussurrando. O silêncio envolvia tudo. Ouvia apenas o vento balançando as folhas, mas não conseguia deixar de sentir que algo estava me observando. Ao me aproximar do poço, uma sensação estranha me percorreu. O lugar parecia exatamente como em minhas lembranças, mas algo era diferente. A sombra nas árvores parecia dançar, algo no canto da visão que desaparecia ao tentar focar. Meu coração acelerou. O poço estava lá, sólido e silencioso. A água, insondável, refletia o brilho da lua, mas sentia que algo mais também se refletia. Então, ouvi um sussurro que parecia aumentar em intensidade. Era uma voz, mas estava tão distante que era difícil discernir. O vento trouxe o eco de risos infantis, lembranças de outros tempos. Aqueles risos pareciam se misturar ao chamado que eu sentia. Tentei me convencer de que eram apenas lembranças, mas no fundo sabia que essa conexão com o poço era mais profunda e inquietante. Ouvindo novamente a voz, um arrepio subiu pela minha espinha. Era como se ela estivesse me chamando pelo nome. O medo me paralisou por um instante. Como poderia um lugar tão familiar se tornar tão ameaçador em um piscar de olhos? Ergui a cabeça, esperando ver alguém ou algo, mas tudo o que vi foi o vazio, intensificado pelo silêncio ensurdecedor. Decidi que era hora de ir embora, mas a voz persistia. O poço não era apenas um poço, era um portal, um convite ao desconhecido. Os dias se passaram, mas o poço não saía da minha mente. Algo ali me chamava, como um eco persistente. À noite, os pesadelos tornaram-se uma constante. As vozes, em sussurros, chamavam meu nome com uma familiaridade inquietante. Na manhã seguinte, me lembrei das histórias da infância, histórias que agora pareciam menos ficção e mais verdade. Os velhos sempre falavam sobre o que a água do poço poderia esconder, mas eu não dei ouvidos. Como poderia ser real? O chamado tornava-se mais claro. À noite, fechava os olhos e sentia a presença. Algo estava me observando. Decidi então voltar àquela fazenda. A necessidade de entender a voz crescia a cada dia. A atmosfera estava estranha. A própria fazenda parecia guardar segredos, como se respirasse a minha ansiedade. Lá, tudo me parecia mais escuro. Eu me lembrava de cada canto, mas algo estava fora do lugar. Quando cheguei ao poço, minha respiração falhou. A voz estava lá, mais nítida do que nunca, como um sussurro familiar. Eu me aproximei, temendo o que poderia encontrar. A água refletia coisas que eu não queria ver. Apertando o coração, parei para escutar. O silêncio ao redor era opressivo, como se o lugar estivesse esperando. Então, a voz sussurrou novamente. Era um chamado, uma promessa de algo que eu poderia descobrir ou perder. A curiosidade me consumia. O que aquela voz queria de mim? Por que ela sabia meu nome? Decidi então conversar. "O que você quer?" perguntei, minha voz tremendo entre as árvores sombrias. A resposta foi um eco. O tempo pareceu parar, e por um momento eu pude ouvir a história inteira. História sobre a avó, sobre o que ela tinha encontrado, coisas que eram para permanecer enterradas.
A voz parecia vir da própria terra. Era um aviso, ou talvez um convite a seguir adiante. O medo crescia dentro de mim, mas uma parte desejava entender tudo. O que havia debaixo daquela superfície? Os sussurros tornaram-se mais apressados, como se o tempo estivesse se esgotando. Eu precisava decidir. Um arrepio percorreu minha espinha. E se eu me aproximasse mais? E se eu mergulhasse na escuridão? Aquela vontade de descobrir era incontrolável. As vozes se tornaram o centro do meu ser, uma obsessão. Respirei fundo e fechei os olhos. O silêncio me envolveu e o mundo ao meu redor desapareceu. No instante seguinte, o chamado parecia ressoar mais forte. Era agora ou nunca. Eu teria que enfrentar. Abri os olhos e dei um passo em direção ao poço. O que quer que estivesse lá dentro, eu estava preparado para descobrir. No silêncio da noite, a escuridão parecia vibrar ao meu redor. A voz ainda ecoava, quente e envolvente, como se aguardasse minha resposta. A silhueta se movia lentamente e eu reconheci o contorno, tão familiar, quase carinhoso. Era uma lembrança antiga que me envolvia em desespero. Meu coração disparou. A voz convidativa se transformou em um grito, um aviso que ressoava na minha mente e quebrava o silêncio da noite. Tentei recuar, mas a força da voz me puxava, como se o próprio poço quisesse que eu me aproximasse ainda mais, revelando segredos guardados. A atmosfera se tornava insuportável, e cada rastro do passado parecia vir à tona, como se os fantasmas da fazenda me observassem de perto. Fechei os olhos, tentando afastar a lembrança, mas a presença ao meu lado era palpável. Eu sabia que não podia escapar daquele chamado. A voz repetia meu nome, numa melodia suave que soava como uma canção de ninar, mas com uma nota de dor. O tempo parecia parar. Voltei a olhar para o poço, e a verdade parecia à vista. Ali, o que uma vez foi apenas uma história, tomava formas cruéis e encurraladoras. Uma sombra se aproximou de mim, como um sussurro a me rodear. O ar gelado trazia o odor de terra molhada, misturado com algo mais. As árvores à minha volta pareciam se curvar, como se estivessem escutando, compartilhando seus segredos antigos com a brisa que me envolvia. No fundo do poço, uma luz piscou, e novamente a voz soou, agora mais ansiosa. Era um convite e uma advertência, tudo ao mesmo tempo. Minha decisão se aproximava. Eu poderia me afastar ou continuar. Um passo a mais, e a linha entre o real e o sobrenatural começaria a desaparecer. Acordei com o cheiro da terra molhada, um eco familiar. As vozes eram mais nítidas, mais insistentes, como se sentissem que eu estava ouvindo. Senti o peso das memórias me esmagar. O poço ainda estava presente na minha mente, oculto no centro da cidade, uma sombra constante. Decidi sair de casa, cada passo ressoando no chão. A cidade parecia normal, mas havia uma tensão no ar, um sussurro denso e inquietante. Chegando ao poço, vi a silhueta de algo saindo da sombra. Era como se ele me esperasse, um convite disfarçado em mistério. As vozes chamaram meu nome, mas não conseguia entender. Era um chamado profundo, como se revelasse uma verdade que eu não estava preparado. Senti uma sensação de estar sendo observado e compreendi que a escolha já havia sido feita. Eu pertencia àquele lugar, e ele a mim. Se inscreve e comenta.